Olá, tudo bem com vocês? Bom, num dos últimos vídeos que eu fiz, que eu publiquei, eu falei um pouco sobre Pedro, um pescador, que se tornou um pescador de almas. E ele teve uma experiência muito grande com Jesus nessa pescaria. E hoje eu quero novamente falar sobre Pedro, mas uma outra experiência que ele teve também com Jesus. E nessa experiência, Pedro se mostrou um homem muito ousado e muito corajoso. Certa ocasião, a palavra do Senhor nos fala no livro de Mateus que Jesus estava pregando por uma grande multidão. Em certo momento, ele falou para os discípulos para que fossem para o outro lado do mar, né? Que entrasse no barco e fosse para o outro lado, que ele iria despedir a multidão e que depois ele ia encontrar com eles, com os discípulos. Os discípulos imediatamente entraram no barco e começaram a se afastar. Jesus despediu aquela multidão e foi para o monte orar. Porque Jesus, ele sempre estava falando com Deus. Ele sempre se afastava um pouco da multidão, se afastava um pouco dos seus discípulos e procurava um lugar onde ele ficasse sozinho com Deus para falar com ele em oração. E naquele dia Jesus fez isso. Jesus subiu ao monte e foi orar. E a palavra do Senhor nos fala que quando ele desceu do monte, já era madrugada, e quando ele chegou na praia, ele percebeu que o barco dos discípulos já estavam bem distante. E o mar estava muito agitado, as ondas estavam agitadas, muito vento, e estava escuro porque era madrugada, era noite. E naquele momento Jesus começou a andar sobre as águas. Ele foi de encontro ao barco onde os discípulos estavam, andando sobre as águas. Sobrenatural. Enquanto ele começou a se aproximar do barco, que os discípulos olharam, viram que havia um vulto sobre as águas, eles ficaram apavorados. Eles ficaram com muito medo. Eles começaram a falar entre si que havia um fantasma andando sobre as águas. Quando Jesus percebeu e viu o medo que eles estavam, Jesus falou: sou eu, não se preocupem, não tenha medo, sou eu, Jesus. Naquele momento, Pedro, é aqui que eu falo que ele foi muito corajoso. Pedro falou assim: mestre, se for mesmo o Senhor, deixa que eu vá até você. E sabe o que Jesus falou? Venha, Pedro. E Pedro nem pensou duas vezes. Pedro desceu do barco, colocou os pés sobre as águas e começou a andar de encontro a Jesus. Ele olhou para Jesus e começou a caminhar sobre as águas. Olha que coragem, olha que fé, que ousadia. Pedro, homem, ser humano, andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural, porque isso humanamente é impossível. Ele foi vivendo o sobrenatural. Mas de repente, Pedro tirou os olhos de Jesus, olhou para as ondas, olhou para o vento, olhou para a escuridão, olhou para o barco balançando, olhou para aquela tempestade que estava agitando as águas e começou a sentir medo. Medo. Sabe por que Pedro começou a sentir medo? Porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para aquilo que estava ao derredor dele, começou a olhar para as dificuldades que estavam em volta dele. Ele começou a imaginar: o que eu estou fazendo? Isso é impossível. Olha essa onda gigante, olha esse vento forte, tá muito escuro. O que eu estou fazendo?
E naquele momento, ele perdeu a fé e a coragem que ele teve, que ele tinha alguns momentos atrás. E o medo fez com que ele começasse a se afundar. Mas mesmo tendo medo, mesmo perdendo a fé, ele clamou por Jesus. Jesus estava ali, do lado. Imediatamente, Jesus segurou na mão de Pedro e falou: homem de pequena fé. Segurou na mão dele e colocou ele dentro do barco, em segurança. O que nós podemos refletir com isso? Que enquanto nós estamos com os nossos olhos no alvo, com os nossos olhos em Jesus, nós podemos fazer o sobrenatural, nós podemos viver o sobrenatural, porque Jesus está ali. Mas no momento que nós começamos a olhar para as dificuldades, começamos a olhar pelos problemas que estão ao nosso redor, olhar pelas circunstâncias difíceis do nosso dia a dia, porque a palavra do Senhor fala que nós viveríamos aflições aqui nesse mundo. Quando você começa a olhar para as suas aflições, você começa a sentir medo, quando você começa a tirar os olhos de Jesus e olhar somente para aquilo que está ao seu derredor, o natural que está ao seu derredor, você começa a se perder. Aí vem o medo, vem a frustração, vem a falta de fé, vem a falta de esperança, vem tudo. Mas enquanto você estiver olhando para Jesus, você tem coragem, você tem ousadia, você tem fé, você tem esperança. Você acredita que algo melhor está por vir. Então, não deixe que as circunstâncias te tirem do alvo. Não deixe que as circunstâncias te afastem de Jesus. Não deixe que as circunstâncias tirem a sua fé. Mas se isso acontecer, clame por Jesus. Clame pelo Deus Todo-Poderoso, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, que conhece o seu coração, que conhece o seu medo. Clame por Ele, porque Ele vai fazer igualzinho Jesus fez com Pedro. Ele vai segurar na sua mão e vai te colocar de volta no barco, em lugar seguro. Vai te colocar em segurança. E vai te abençoar. Quando você clamar por Ele, você vai ser abençoado. Você vai poder viver novamente o sobrenatural. Porque Pedro teve essa experiência. Mas Pedro não se afastou de Jesus. Pedro andou com Jesus, ele foi discípulo de Jesus. Mesmo que lá na frente, novamente, ele se perdeu ao negar Jesus. Mas sabe o que é interessante? Que quando ele negou e ele percebeu o erro que ele tinha cometido, ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele teve o perdão de Jesus e ele foi transformado. Então, mesmo que você esteja vivendo dificuldades, mesmo que você não tenha condições hoje de andar sobre as águas e viver o sobrenatural do Senhor, confie nele, clame por ele, porque ele vai segurar na sua mão e vai te colocar em lugar seguro, porque esse é o Deus que nós cremos. É aquele que está sempre ao nosso lado, é aquele que está sempre ao nosso derredor, pronto para nos abençoar, para nos ajudar, pronto para derramar o sobrenatural dele, porque é esse Deus que pode te curar, é esse Deus que pode te libertar, é esse Deus que pode fazer milagres na sua vida, na sua casa, na sua família. É esse Deus, é aquele Jesus que andou sobre as águas, que multiplicou os pães e peixes, que ressuscitou mortos, que morreu numa cruz por mim e por você, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está junto ao Pai hoje, preparando um lugar para você. Um lugar para você.
viver a sua eternidade. Então, se apegue em Deus. Se você tiver a oportunidade de viver o sobrenatural como Pedro teve, porque Pedro foi corajoso. Naquele momento que Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele foi corajoso. Ele quis também viver aquilo e ele viveu. Isso ninguém vai tirar dele, ninguém tirou de Pedro essa experiência. Ele viveu esse sobrenatural. E Jesus falou para Pedro, vem Pedro. Então quando Jesus falar para você, vem, vá sem medo. Vai sem medo, que ele está ali. Só não tire os olhos dele, como Pedro tirou. Sempre permaneça com os olhos em Cristo, porque você vai chegar até ele, andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural dele. Mas se você sentir medo, também não se preocupe, porque Jesus vai estender as mãos e vai te colocar de volta no lugar que você deve estar, em segurança. Creia nele, confie nele, porque esse é o nosso Deus. Então fique bem, fique com Deus.